Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo Eva que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela. Aí o verso 7 diz: Então, foi quase bom. Então, os olhos de ambos se abriram e viram que estavam nus, e cozeram fogos e se esconderam atrás das figueiras. Muito bem. Aí Adão frustrou o propósito de Deus. Ele pecou. Pecado, amartia, errar o alvo, errar um alvo. E a consequência do pecado é a morte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Morte, morte. Morte não é aniquilação, é separação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, vida eterna, vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus te ama tanto, meu irmão. Você vai sair daqui hoje com revelação, de maneira cristalina, acerca do propósito eterno para a sua vida. Pastor, eu já tenho esse entendimento. O Senhor então vai alargar esse entendimento no teu coração, e como consequência, você vai se robustecer, você vai se fortalecer, você vai se motivar, você vai se animar, você vai se inspirar ainda mais a cumprir o propósito eterno de Deus, e como consequência a sua vida será uma vida de deleite, de gozo e de prazer, porque você vai viver o jugo de Jesus para a sua vida, que é suave, e o fardo dele que é leve. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do bem e do mal, separaram-se de Deus. Morte é separação, morte não é aniquilação. E por causa disso, o propósito na vida de Adão e Eva ficaram frustrados, porque eles não comeram da árvore da vida. Não comeram da árvore da vida porque comeram da árvore do bem e do mal. O que é a árvore do bem e do mal? Independência de Deus. Podemos chamá-la de morte, pecado, condenação. Pode ser tudo que você quiser chamar, de menos Deus. A árvore do bem e do mal é, diga, independência de Deus. E é isso que impede que cumpramos o propósito eterno, que é expressarmos a imagem de Deus. E imagem aponta para caráter. Deus quer que eu e você vivamos aqui expressando o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é perfeito. E o caráter de Cristo se evidencia através do fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22 é, repita por favor, caridade, alegria, paz. Só os que estão comigo, por favor. Caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Quando nós não nos alimentamos da árvore da vida, impedimos que o fruto do Espírito Santo se manifeste em nós e através de nós, e automaticamente não cumprimos o propósito para o qual Deus nos criou. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem quer entender ainda mais o propósito eterno, diga 3 vezes aleluia. Então, cumprir o propósito eterno significa alimentar-se do fruto do Espírito, isto é, externar, manifestar o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Mas eu só vou manifestar o caráter de Cristo se eu me alimento da árvore da vida. Adão se alimentou da árvore do bem e do mal, independência de Deus, separou-se de Deus. Por consequência da sua desobediência veio a morte. O que é a árvore da vida? Diga para quem está do teu lado, o que é a árvore da vida? Queridos, nós precisamos entender o que é a árvore da vida e quais são os seus princípios. Para quê? Para que nós então, tendo entendimento, percepção, clareza, revelação acerca do que é a árvore da vida, nós então nos alimentemos dela. Diga para quem está do teu lado, a árvore da vida é o próprio Deus. Pastor, eu sei, então por favor tenha paciência comigo, e com toda a sua sapiência, mantenha o seu coraçãozinho aberto para que o Espírito Santo te alimente. Diga amém.
A árvore da vida é o próprio Deus, e o fruto da árvore da vida é Cristo, aleluia. A árvore da vida é o próprio Deus, e o fruto da árvore da vida é Cristo, aleluia. A árvore da vida é Deus, e o fruto da árvore da vida é Cristo, aleluia. Vamos dizer, a árvore da vida é Deus, e o fruto da árvore da vida é Cristo. Cristo. Cumprir o propósito eterno é comer do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, o fruto da árvore. A árvore da vida, desculpe a redundância, é vida. E Deus vai te encher da vida dele aqui hoje. Quem crê, diga amém. A árvore da vida é vida. Desculpe a redundância. E para nós nos alimentarmos da árvore da vida, nós precisamos entender os princípios que a palavra de Deus nos oferece, para que de fato nos alimentemos da árvore da vida e por consequência, cheios de Cristo, que é o fruto da árvore da vida, tenhamos capacitação, graça, unção, poder, autoridade, para cumprirmos o propósito eterno, conforme Gênesis capítulo 1, 26 a 28, e Romanos capítulo 8, versículo 29, eternidade no padrão de Cristo, isto é, secar um pouquinho o que é o propósito eterno, expressar a imagem de Deus, e a imagem de Deus é Cristo. Colossenses 1,15, Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Diga, Cristo é a imagem de Deus. Cumprir o propósito eterno é imitarmos Cristo. Enquanto Cristo é a imagem de Deus, cumprimos o propósito eterno quando nos tornamos a imagem de Cristo. Diga para quem está ao teu lado, assim como Cristo é a imagem de Deus, e como servo de Deus ele cumpriu o propósito eterno, eu e você somos a imagem de Cristo. Para cumprirmos o propósito eterno, nós temos que ser a imagem de Cristo, tal qual Cristo é a imagem de Deus. O propósito eterno é este: expressarmos a imagem de Deus, que é Cristo. Então, expressarmos o caráter de Cristo e representarmos Deus no exercício de autoridade. Quando nós manifestamos o caráter de Cristo, através não só da nossa fala, mas acima de tudo, através das nossas atitudes, comportamentos, condutas, ações, automaticamente receberemos a autoridade de Deus, que é mais do que poder, para representarmos Deus, e onde quer que nós cheguemos, Deus chega junto conosco, e nós então exercemos governo, domínio, influenciamos as pessoas perdidas a saírem das trevas e virem para a maravilhosa luz do Evangelho, e subjugamos Satanás, os demônios e os poderes das trevas, e exercemos governo e domínio, ordenando: saiam demônios das pessoas, enfermidades batam em retirada, e vidas sejam saradas, portas de emprego se abram, problemas caóticos, catastróficos, impossíveis sejam solucionados. Isso é exercício de poder, de governo, de autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós precisamos nos alimentar da árvore da vida. A árvore da vida, ela exige, diga exige a prática de alguns princípios conforme as escrituras sagradas, para que nós então nos alimentemos do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo. Primeiro princípio, diga primeiro princípio. Diga dependência. Se nós não dependermos de Deus e da sua palavra, não nos alimentaremos do fruto da árvore, que é o próprio Cristo. Dependência. Eu quero ilustrar, eu não posso me delongar, porque eu não quero que você se canse de me ouvir. Diga dependência. Primeiro princípio que a árvore da vida exige do cristão, para que o cristão se alimente do fruto dela, que é o próprio Cristo, diga dependência. Quero ilustrar o exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ele se chamava pai exaltado, pai das alturas. Depois que lá no capítulo 17 de Gênesis, Abraão sofre o sopro do Espírito Santo, Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão. Recebeu o sopro do Espírito, a vida de Deus. Mas ele ainda se chamava Abrão, pai exaltado, cheio de orgulho, de independência. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Abrão, diga Abrão. Faz assim, Abrão. Deus está falando assim:
José, Dênio Júnior, Gustavo, Dirla, Douglas, Neto, Dênio. Está falando assim: acorda, dependa de mim, sujeite-se ao meu comando, faça a minha vontade, se humilhe debaixo das minhas poderosas mãos, encha-se do meu espírito, seja conduzido pela minha palavra. Isso é dependência. Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Diga, oh, aleluia. Agora Deus manda dizer: José, Maria, Tiago, Pedro, Manuel, Joana, Márcia, Marcelo, Fernando, e assim por diante. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Traduzindo: dependa de mim, não mande segundo a tua vontade, não faça o querer do teu coração, sujeite-se ao meu comando, esmague todos os teus planos e projetos de vida pessoais, ainda que justos, lícitos e de direito, e se sujeite ao comando do meu espírito e faça a minha vontade, porque conforme Romanos 12, verso 2, o Senhor está te dizendo: a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Diga, exige dependência. Segundo princípio, para se alimentar do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, e então nos enchermos do caráter de Cristo, para então podermos manifestar Cristo no seu caráter, e termos autoridade delegada de Deus para representar Deus nesta terra, como embaixadores dele, e por consequência, no cumprimento do propósito eterno, desfrutarmos do jugo de Jesus, que é suave, e do seu fardo, que é leve. Quem está me acompanhando, os melhores 3 aleluias de hoje, já! Não valeu. Amados, por favor, some-se comigo. Quando eu faço assim, é porque eu estou esperando um último aleluia mais rechonchudo, mais gostoso. 1, 2, 3, já! Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, e esse murro? É na cara do diabo. Aleluia. Segundo princípio, diga, vigilância. Só vai se alimentar do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, se houver a prática do princípio da vigilância. Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai, Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Poderíamos falar muita coisa sobre vigilância, mas eu quero destacar só uma coisa extremamente importante para realmente exercermos vigilância e não vivermos na carne sim no espírito. Seguir o conselho de John Bunyan, escritor do livro O Peregrino. Ele disse assim: aquele que foge de Deus de manhã, dificilmente o encontrará no restante do dia. Diga para quem está ao teu lado: se você fugir de Deus de manhã, dificilmente você vai se encontrar com Ele no restante do dia. Pastor, o que é fugir de Deus de manhã? É lavar roupa todo dia, que agonia na parte da manhã, cozinhar, fazer comida todo dia, ir para o trabalho, tomar trem, jegue, tatu, andar a pé, fazer caminhada, ir para a academia, fazer tudo, até justo, lícito e de direito, de menos buscar a face dele. Reserve os primeiros momentos de cada dia, querido irmão, querida irmã, em devocional com o Senhor. Amanheça, escove os dentes e depois vai para o a sós com Ele. Quanto tempo, pastor? Não sei, pelo menos 15 minutos, por favor. Comece o dia com Ele, abra os olhos ao amanhecer e comece a dizer: obrigado, Paizinho, porque Tu me amas. O Senhor me ama tanto porque o Senhor enviou Jesus para a cruz. Depois você diz: obrigado, Senhor Jesus, o Senhor me ama tanto que o Senhor se deu na cruz no meu lugar e recebeu a ira, a condenação, a maldição sobre si. Aí depois você diz: obrigado, Espírito Santo, o Senhor me ama tanto a ponto do Senhor vir morar dentro de mim. E vai aí no seu devocional e tenha um tempo de comunhão com Ele. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia e depois você sai de casa.
D.L. Moody, um grande avivalista do século XIX, ele disse assim: encontre-se com Deus na primeira hora do dia, senão você vai se encontrar com o diabo algumas vezes durante o dia. Tire o primeiro momento com o Senhor. Diga para o seu vizinho: começamos o dia em vigilância, nos alimentando de Deus, lendo a sua palavra, afinando a nossa comunhão com Ele, através da oração, e depois saímos a trabalhar, estudar e etc. Amém? Mas Paulo fala do que é viver em vigilância. Ele disseca isso falando acerca do andar no Espírito, de Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. Aí está a receita, e eu não tenho tempo para falar, senão eu não concluo a mensagem. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, eu vou só citar. Merece uma pregação esse texto. Que é vigilância, o segundo princípio para nós nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo. É andar no Espírito, é viver no Espírito. Andai, Gálatas 5, 16 a 26. Andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne milita, cobiça, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Estar debaixo da lei é estar debaixo de condenação, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdar o reino de Deus aqui é não andar no Espírito, por consequência, não se alimentar do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, e automaticamente não desfrutar do privilégio de se alimentar do fruto da árvore da vida, vivendo uma vida cheia do jugo de Jesus, que é suave, e do seu fardo, que é leve. Quem está entendendo? Então, o segundo princípio exigido para se alimentar da árvore da vida, segundo a palavra de Deus, diga vigilância. Diga para o seu vizinho: vigia. E eu quero te desafiar a começar cada dia a semana em vigilância, se alimentando primeiro de Deus. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia, pelo menos um capítulo. Pastor, eu não tenho o hábito de ler Bíblia, então lê pelo menos meio capítulo. Pastor, eu não consigo, então lê pelo menos um versículo e sai confessando ele pelo dia fora. Depois você fala: Senhor, eu estou aqui, ó. Você não sabe orar? Sabe sim, faz de conta que você não soubesse. Você fala: Senhor, obrigado, o Senhor me ama, aleluia. Te agradeço, porque eu dormi, amanheci, estou vivo. Aí você, daqui a pouco: Senhor, eu já fui, já lavei o rosto, escovei os dentes, tem água na torneira. Enfim, amém? A gente vigia de tantas formas, mas eu quero dar só essa pitada aí. Terceiro agora, diga: dependência de Deus, vigilância, fraqueza. O terceiro princípio que nós temos que praticar para nos alimentarmos do fruto da árvore da vida é viver uma vida de fraqueza. Diga para o seu irmão: seja fraco diante de Deus, e serás forte diante dos homens e das lutas e das provações. Diga para o outro irmão: seja fraco diante de Deus, e serás forte diante dos homens, das lutas e provações. O princípio da fraqueza, que é uma exigência da palavra de Deus, para de fato nós nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, e automaticamente cumprimos o propósito eterno, é semelhante ao princípio da submissão feminina da esposa ao marido. Efésios capítulo 5, versículo 25.
Vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas o verso 22 de Efésios capítulo 5, Efésios 5, 22 diz: vós mulheres sujeitai-vos, diga sujeitai-vos. Pastor, o que é isso? Estou cheio de empolgação, a palavra de Deus está me alimentando. Diga sujeitai-vos. Vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Ei, o princípio da fraqueza que nós temos que praticar para nos habilitarmos a comer, nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, assemelha-se ao princípio da submissão da esposa ao marido. A Bíblia manda a esposa estar debaixo da missão do marido. Eu e você precisamos estar debaixo da missão de Cristo, isto é, abrir mão da nossa própria vida em prol do cumprimento da vontade dele. Jesus disse em João 4,34 Evangelho, João 4,34 Evangelho, porque Jesus praticou o princípio da submissão, da fraqueza, como filho de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diga para o seu vizinho, o princípio da fraqueza é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Pastor, não posso trabalhar, estudar, não posso comprar, vender, viajar. Pode, faça tudo que você quiser, mas em meio ao fazer tudo isso, centralize o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, o que comer, o que beber, o que vestir, tudo que você precisa para viver uma vida digna, debaixo do padrão de Deus, que é um padrão maravilhoso, demanda em primeiro lugar, você priorizar o reino, e priorizar o reino, é praticar o princípio da fraqueza. Diga, fraco diante de Deus, e forte diante dos homens, e forte diante das lutas. Paulo entendeu esse princípio, querem ver? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10. Ele fala do princípio da fraqueza no qual ele viveu. Jesus pôs um espinho na carne nele. Eu acho que esse espinho na carne era uma luta, uma perseguição, uma tribulação. Onde ele chegava para pregar o evangelho, ele era perseguido. No entanto, ele foi diante do Senhor, clamou 3 vezes. 3 vezes aí significa oração intensa, até esgotar a fala diante de Deus. Quando então Deus diz, não, isso é oração, orar 3 vezes. Orou, até que o Senhor finalizou e disse, bata o martelo, acabou, não toque mais nesse assunto, eu não vou tirar o espinho da sua carne, porque eu quero que você viva o princípio da fraqueza, para que vivendo o princípio da fraqueza, você, Paulo, não se vanglorie, não se ensoberbeça, não se envaideça por tanta revelação e sabedoria que eu te dei. Olha só, para que não me exaltasse, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10. Diga uau, diga aleluia. 3 aleluias já. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, aí Paulo responde, de boa vontade, pois me gloriarei, me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Olha que coisa paradoxal, inexplicável do ponto de vista humano. Depois que Jesus o exortou, dizendo, não vou tirar o espinho na carne, não vou, na minha ótica, no meu entendimento, não vou impedir que os fariseus, que os escribas, que as autoridades judaicas, que os religiosos da sua nação, Paulo, continuem te perseguindo. Eles vão continuar te perseguindo. Aí Paulo fala, tá bom, então a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga fraqueza. Aí ele responde, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Agora olha que coisa paradoxal, inexplicável. Pelo que eu, Paulo, sinto prazer, repita por favor, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições
e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Só é forte diante dos homens e das lutas e das provas e das tribulações e das crises e das guerras espirituais quem se coloca fraco diante de Deus em primeiro lugar. Diga para quem está do seu lado: vá diante de Deus sentindo-se fraco, impotente, incapaz, e então o poder dele vai fortalecer você. E aí vai acontecer essa coisa paradoxal: você vai começar a olhar para as circunstâncias negativas, ruins e adversas, e você vai dar risada e vai se alegrar, porque Deus vai usar as circunstâncias ruins da sua vida para forjar, construir, formatar ainda mais da imagem dele em você. E cada vez mais você caminhará no aperfeiçoamento, na maturidade cristã, que não é aonde você chega, mas sim um caminho a ser percorrido por toda a vida. Quem está entendendo a mensagem? 3 aleluias. Último princípio que a árvore da vida, poderia citar outros. Último princípio que a árvore da vida exige de mim e você, para que nós possamos nos alimentar do fruto dela, que é Cristo, e então manifestarmos o caráter de Cristo nesta vida e recebermos a autoridade de Deus delegada por Ele para governar, dominar, sujeitar. Diga: força. Mas pastor, estranho, você acabou de falar fraqueza, agora você fala força? Não estou entendendo. Você vai entender agora. É o princípio da força. Assemelha-se ao princípio da autoridade do homem sobre a mulher. Efésios 5:25. E só exerce esse princípio quem é cheio de amor ágape de Deus. Vós maridos, sujeitai-vos a vossa... Vós maridos, desculpem, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Diga: o princípio da força que eu tenho que praticar para me alimentar do fruto da árvore da vida e cumprir o propósito eterno. Diga, por favor, assemelha-se ao princípio da autoridade do marido sobre a esposa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, verso 3. Grande, pequeno neto. Fala, neto. Vamos aplaudir o neto, por favor. O neto está comigo desde a sua adolescência. Ele tem quase 60 anos de idade. Imagina quanto eu não tenho. E ele me tolera até hoje. Te amo, neto. Você é um presente de Deus para mim e para essa igreja. Vamos aplaudir novamente o neto, por favor. Obrigado. O último princípio que eu quero citar, que eu e você devemos praticar para nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, e então sermos habilitados e capacitados e agraciados por Deus para expressarmos a imagem de Deus, que é Cristo, e recebemos a autoridade de Deus para governar, é o princípio da, diga, força. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Cristo é o cabeça de todo varão. O varão, homem, varão, você sabe, é sinônimo. É o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Diga para quem está do teu lado: Cristo é o teu cabeça. Você é o cabeça da sua esposa. Fiz uma santa confusão aí agora, né? Diga: o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Ei, o que significa o princípio da força? Assemelha-se ao princípio da autoridade que o homem exerce sobre a mulher, sobre a esposa. Isso significa não se acovardar, não se intimidar, não retroagir no cumprimento da vontade de Deus, não se intimidar diante das afrontas e dos ataques do diabo, mas se conscientizar e declarar e dizer e confessar todos os dias: Deus não me deu espírito de medo, mas de power, power, power. Pastor, você é doido? Reconheço, sou mesmo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, em outra versão timidez, em outra versão covardia, mas espírito de poder,
de amor e de moderação. Esse aí é o princípio da força que nós devemos praticar para nos alimentarmos da árvore da vida. Diga, quem entendeu, diga amém. Diga para quem está ao teu lado: o Senhor não te deu espírito de medo, de derrota, de covardia. Diga: o Senhor te deu, da parte do Espírito dele, espírito de poder, que aí no grego é dunamis, que é o nome da nossa igreja. Diga: poder, amor, moderação. Amém? Quem está entendendo, diga aleluia. Diga para quem está ao teu lado: alimente-se do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, vivendo uma vida cristã, na dependência do Senhor, na vigilância, na fraqueza e na força. Quem entendeu melhor, aplauso de 2016 agora. Enquanto você aplaude, vai dizendo aleluia, glória a Deus. Vai dizendo: Senhor, obrigado, tu me amas. Amém. Eu vou fazer uma declaração profética aqui agora. O amor de Deus, a partir de hoje, vai te consumir intensamente mais. E o amor de Deus, que é o combustível para você cumprir o propósito eterno de Deus, vai te constranger. E o constrangimento causado pelo amor de Deus no teu coração te dará força, ânimo, coragem, fé, perseverança, dinamismo, capacidade para depender de Deus, para viver uma vida cristã na vigilância, para praticar o princípio da fraqueza e também da força, e então você se qualificará do cumprimento do propósito eterno. Diga amém. O propósito eterno, vou falar um pouquinho mais sobre ele. Está nos primeiros capítulos do livro que nós escrevemos, Tempo de Aperfeiçoamento. É que você vive uma vida de intimidade com ele. Diga intimidade. Quanto mais você crescer em intimidade com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, tanto mais você vai expressar o caráter de Cristo, e tanto mais você vai receber a autoridade de Deus delegada por Ele para você governar, dominar, sujeitar. Está entendendo, pastora Alessandra? O que é intimidade? Salmo 25:14. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade só tem quem teme ao Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Intimidade só tem quem teme. Intimidade fala de alguém que vive a verdadeira koinonia. Diga koinonia. Koinonia é uma expressão do grego, que traduzida para o português é comunhão. E o salmista, ainda na velha aliança, entendeu muito bem o propósito eterno de Deus, e por isso ele escreveu o Salmo 133 dizendo: oh, pode melhorar, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo está falando da comunhão cristã, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Eu não tenho tempo de falar do verso 2 e 3. Diga comunhão. Intimidade só tem quem comunga. Diga para o seu vizinho: não foge da célula. Suporte os irmãos imaturos da célula. Perdoe, abençoe, ande a segunda milha, ofereça a segunda face. E se não der certo, vingue-se de quem te faz mal. A verdadeira vingança, que é o perdão. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo os meus irmãos? 1 João capítulo 4, versículo 20 fala isso. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois como alguém pode amar a Deus ao qual não vê, se aborrece o seu irmão? Amém? Diga comunhão. Então, o propósito eterno começa com intimidade. Quem é íntimo de Deus é porque comunga com Ele. É porque é assim com Ele. Eu faço assim, assim. Assim. É íntimo. A intimidade leva ao cumprimento do propósito. A intimidade leva o cristão a manifestar o caráter de Cristo.
e representar Deus na sua autoridade. Porque quem é íntimo, porque teme a Deus, é cheio dele. Olha que intimidade que o Senhor nos oferece. Ele mandou o seu Espírito para morar dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Estou caminhando para a conclusão. Não gostei nem um pouquinho desse ar, pastor Dênio Júnior. Não me convide mais para pregar nessa igreja. Estou caminhando, faz de conta que não tem. Estou caminhando para a conclusão. Oh, aleluia, pastor Dênio Júnior, estou à sua disposição, meu filho. Aquele que se une ao Senhor, faz-se um só espírito com Ele. Aquele que se ajunta. 1 Coríntios 6, 17. Quem se une ao Senhor, ei, faça assim, por favor. Esse é o meu espírito, nascido de novo, vivificado. Com todo respeito ao Espírito Santo, diga: esse é o Espírito Santo. Quando você se converteu a Cristo, o seu espírito nascido de novo recebeu o Espírito Santo dentro de si. Quando você se converteu a Cristo e nasceu de novo no seu espírito humano, você recebeu o Espírito Santo dentro de você, morando em você, para nunca mais sair de você. Sinceramente, eu achei que os irmãos iam assoviar, gritar, aplaudir. Não valeu. Peraí. Ei, o dia que você se converteu, eu me converti há 29 anos e meio atrás. Ele promoveu um novo nascimento no meu espírito. O Espírito Santo e a palavra de Deus dentro de mim promoveu a regeneração, ou o novo nascimento do meu espírito. E o meu espírito veio, se tornou habitado por Deus. Isso também diz respeito a você. O dia que você se converteu, o seu espírito nasceu de novo, e o Espírito Santo veio morar dentro de você. Possível sim você cumprir o propósito eterno, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Ele, Jesus Cristo, intercedeu, e o Pai enviou o prometido Consolador, outro Consolador, isto é, da mesma espécie de Cristo. O Espírito Santo é tão consolador quanto o Cristo, e ele fala outro, da mesma espécie, da mesma natureza. Só que, e aí eu concluo, porém, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, já que o pecado paralisou o propósito de Deus, infelizmente. E agora, pastor, tem solução para mim? Tem, meu filho. Tem. Qual é, pastor? A solução para você cumprir o propósito eterno é o tema do livro: aperfeiçoamento. Aperfeiçoe-se a cada dia. E o versículo chave do livro, Tempo de Aperfeiçoamento, é Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim, eu vou citar a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é a mesma tradução da TB, tradução brasileira, porque as demais versões, como por exemplo NVI, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, não usam a palavra aperfeiçoar, mas usam a palavra completar. Então eu prefiro a revista e corrigida de João Ferreira de Almeida e a TB, da tradução brasileira, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ei, Ele está aperfeiçoando a obra dele na sua vida, e à medida que Ele vai aperfeiçoando, te levando a crescer em maturidade cristã, para cada vez mais você manifestar o caráter de Cristo, e então receber a autoridade de Deus para exercer governo, você vai junto com Ele, na intimidade com Ele, sendo tratado, moldado, santificado, aperfeiçoado e transformado para o cumprimento do propósito eterno. Diga para o seu vizinho: não desista de você, não se escandalize com você, não se deprima, não alimente acusação, culpa e condenação. Tenha paciência com você, porque Ele tem paciência contigo. Tendo por certo, faço minhas as palavras de Paulo e profetizo aos irmãos, tendo por certo isto mesmo, que aquele é Cristo, que começou em vós a boa obra. O começo da boa obra foi o dia que você se converteu. Ele, Cristo, a aperfeiçoará. Ele vai aperfeiçoar a boa obra que Ele começou em você. Não desista, persista, insista, vá em frente, jejua, ora, leia a Bíblia, faça a vontade de Deus, pisa no teu ego, humilhe-se diante dEle, porque Ele te ama e Ele está te aperfeiçoando, e a boa obra que Ele iniciou, Ele vai completar.
completar, Ele vai completar, Ele vai completar. Filipenses capítulo 2, versículo 12, parte final. Filipenses capítulo 2, versículo 12, parte final. Desenvolvei. É outro versículo chave do livro. Desenvolvei. Filipenses 2, 12, parte final. Diga para quem está ao teu lado: desenvolvei. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Pastor, que estranho eu desenvolver a minha salvação. Eu já sou salvo. Sim, você é salvo no seu espírito. Ele nasceu de novo, já está glorificado. Mas a sua alma está sendo salva. Sede da sua personalidade. A sua alma é a sede da sua personalidade. E o seu corpo e o meu também. O nosso corpo será glorificado no dia da volta dele. O que há de vir virá, e não tardará. A trombeta vai soar em voz de arcanjo nos quatro cantos da terra, e Cristo descerá pelas nuvens para arrebatar os vencedores, os que se permitiram ser tratados e caminharam no caminho do aperfeiçoamento, manifestando o caráter de Cristo e exercendo governo, domínio e autoridade aqui nesta terra. Se você é um dos tais, diga 3 vezes: amém, Jesus. Último versículo eu encerro. Obrigado pelo seu, preciso de encerrar. Último versículo, Tiago capítulo 1, versículo 21. Eu declaro que você vai sair daqui hoje constrangido pelo amor dele. Você que estava pensando em desistir do propósito dele, ele vai renovar o propósito dele no seu coração. Tiago capítulo 1, versículo 21. Vou citar a versão atualizada de João Ferreira de Almeida, depois eu cito a corrigida. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe o que é que promove a salvação da nossa alma? Isto é, a transformação da nossa alma. Isto é, a restauração da nossa alma. Isto é, a reconstrução da nossa alma. Isto é, o aperfeiçoamento da nossa alma. A palavra dele implantada em nós. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, recebei. Faça assim, por favor: eu recebo. Isso aqui é coração, faça assim: eu recebo. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Cada vez que você vai na célula meditar e compartilhar com o líder e com seus irmãos, a palavra é implantada em você. Cada vez que você vem num culto de sábado de jovens aqui, e num culto abençoado como esse de domingo, a palavra pregada é implantada em você. E quanto mais a palavra de Deus é implantada em você, tanto mais a sua alma é sozo. Sozo é salva. Salvação vem do grego sozo. Você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. Preciso encerrar. Sozo, diga sozo. À medida que a palavra de Deus vai sendo implantada em você, então, meu filho, por favor, não tenha preguiça de ler Bíblia. Não tenha preguiça de tomar uns minutos do seu almoço para ler Bíblia. Não tenha preguiça de abrir a Bíblia em pé, no metrô e no trem e ir lendo. Não tenha preguiça de colocar no ouvido como é que chama o negócio? Põe no ouvido. Só para ver se você está ligado. Põe um fone no ouvido e vai ouvindo Bíblia. Volta ouvindo Bíblia. Vai falando Bíblia. Vai comentando Bíblia. Vai pregando Bíblia. Vai meditando Bíblia. Vai compartilhando Bíblia. Porque a Bíblia vai sendo implantada no seu coração. E à medida que a Bíblia vai sendo implantada, você vai sendo sozo, transformado, aperfeiçoado, restaurado, reconstruído e se parecendo com Cristo. Agora eu vou citar a versão que eu mais gosto. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E eu encerro, meu tempo acabou agora. Senão o pastor não me convida mais a vir pregar aqui. Eu quero praticar o princípio da submissão. Ele é o pastor dessa igreja e eu sou o pai dele. Conclusão, quem manda? Brincadeira, filho. Agora eu vou citar a corrigida de João Ferreira de Almeida, Tiago capítulo 1, versículo 21. Agora atualizada. Citei atualizada, agora corrigida, eu gosto mais. Despojando-vos de toda imundícia e acúmulo de malícia,
receber, faça assim, ó. Faz 7 vezes, vamos lá, 1, 2, 3 já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser com entusiasmo, não fala. Isso aqui você está profetizando que o seu coração, ele tem lugar para a palavra de Deus. 1, 2, 3 já. Ensaio foi bom, agora o Neto vai ajudar, vamos lá. Um bumbo aí, Neto, vamos lá. 1, espera aí. Já, 3 já. De novo. Agora profetize dizendo assim: o meu coração é apaixonado pela palavra de Deus. Diga isso 3 vezes. 1, 2, 3 já, diga 3 vezes. Agora eu encerro. Tiago 1, 21, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Despojando-vos de toda imundícia e acúmulo de malícia, receber com mansidão, eu gosto mais, olha só, a palavra em vós enxertada, diga enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. À medida que a palavra é enxertada em nós, porque lemos, ouvimos, meditamos, falamos, confessamos, declaramos e oramos a palavra, ela vai sendo implantada, e quanto mais ela é implantada, tanto mais a nossa alma é salva, transformada. Diga, eu sou um espírito vivificado, regenerado, salvo, tenho uma alma, sede da minha personalidade, que está sendo transformada, aperfeiçoada, e tem uma casa terrestre, que é o meu corpo, que será glorificado na volta de Cristo. Quem entendeu a mensagem? Para alegrar o meu coraçãozinho, se é que você entendeu mesmo, eu quero ver agora, desses 3 segundos finais, se é que você entendeu mesmo, quando eu disser amém, você vai dar os melhores 7 aleluias de 2016. Amém.